Queria dar início a mais uma edição do Encontros com a Memória. Hoje, trazendo um pouco da história da chegada da primeira universidade a Canela, quase 40 anos atrás. Então, temos dois convidados. Eu queria chamar, então, o primeiro convidado, é natural de Gramado, é casado com Ivete Maria Muraro Bonato e tem 2 filhos. Reside em Canela desde 1982. Possui dupla cidadania brasileira e italiana. Possui graduação em Tecnologia em Hotelaria pela Universidade de Caxias do Sul, em 1982. Especialização em Metodologia da Pesquisa do Ensino, Hotelaria e Turismo, e mestrado em Turismo pela Universidade de Caxias do Sul, em 2003. Foi professor titular da Universidade de Caxias do Sul no período de 1988 a 2016. Foi coordenador dos cursos de Tecnologia e Bacharelado em Hotelaria e Bacharelado em Turismo por mais de 18 anos. Diretor do Núcleo Universitário de Canela de 1990 a 2001, foi consultor ad hoc do Ministério da Educação no reconhecimento de cursos de hotelaria e turismo no período de 2003 a 2009. Gerente do Hotel Laje de Pedra no período de 1982 a 1988. Atualmente está aposentado e tem como hobby a leitura, assistir filmes e estudar a língua inglesa e italiana. Convido a receberem o professor Gilberto Bonato. Também quero chamar aqui um grande amigo, que é natural de Córdoba, na Argentina, casado com a canelense Maria Cristina Munaretti. Frequenta a cidade de Canela desde 1980, quando exercia a função de gerente operacional da rede Charrua de hotéis, fixando residência permanente em Canela a partir do ano de 2000. Possui graduação em Tecnologia em Hotelaria pela UX, 1979, especialização em Marketing pela DVB, 1989, e mestrado em Turismo pela UX em 2003. Foi professor titular da UX no período de 1989 a 2002 e professor titular e coordenador acadêmico da Castelli Escola Superior de Hotelaria no período de 2003 a 2007. Foi presidente da APEC, Associação para Eventos de Canela, responsável pelo Sonho de Natal de 2006. Foi diretor operacional da Rede Plaza de Hotéis no período de 2012 a 2015. Atualmente tem sua própria empresa de administração hoteleira e condominial. Recebam Marcelo Monsu. Alô. Alô. Agora não. Então, primeiramente, queria agradecer a disponibilidade de vocês virem aqui contar um pouco da história da chegada aí da primeira universidade de Canela, né? Também todos os desdobramentos que essa universidade fez na nossa cidade, né? E também hoje, quase 40 anos depois, a gente entender que foi um marco para os canelenses, para toda a região das Hortênsias, né? Que naquela época os alunos para estudar tinham que percorrer horas e horas de ônibus diariamente ou morar em outra cidade. Então, foi um passo muito importante no desenvolvimento da cidade e temos aqui 2 pessoas que tiveram presentes nessa chegada da Universidade em Canela. Então, eu queria começar com o professor Bonato aqui, dar as boas-vindas aí e perguntar como que a UX chegou em Canela, professor? Pois é, boa noite a todos. Eduardo, obrigado pelo convite. Prazer aí estar aqui e falar um pouco com todos vocês aí, relembrar alguns
fatos até marcantes da época, né, de muitos anos atrás. Eu fiz algumas anotações aqui, porque são muitas datas, e às vezes pode fugir da memória alguma data, eu incorrer em algum erro. Então, como que surgiu a universidade em Canela? Primeiro, eu tenho que fazer voltar um pouquinho atrás o tempo, e para que todos vocês entendam como que o curso de hotelaria surgiu. Todos conhecem o professor Geraldo Castelli, tinha a escola dele em Canela. Esse foi o precursor, o mentor dessa ideia de implantar no Brasil o curso de hotelaria. Em 1965, 67, o professor Geraldo Castelli, ele é natural de Nova Prata. E ele, imagine naquela época de Nova Prata, ele foi ao mundo e foi morar na Europa. E lá ele se especializou em idiomas, enfim, e numa dessas suas andanças ele visitou várias escolas de hotelaria, sendo uma delas de Lausanne, na Suíça, né, que era uma referência mundial, e lá nasceu, talvez, a ideia de implantar um curso de hotelaria no Brasil que não existia, né? Não existia nenhum curso nessa modalidade. Por quê? Por que ele teve a ideia? Porque ali na década de 60, muito poucas redes internacionais estavam no Brasil, muito poucas. O Brasil ainda, em termos de hotelaria, era muito incipiente, né? E a gente tinha um turismo fraco, podemos dizer assim. Não esquecendo também que nesse ano, depois de 64, ali, quando teve a implantação da ditadura militar, muitas coisas ficaram assim restritas, né? Então o próprio turismo via com uma restrição visitar o Brasil numa época em que o regime era de ditadura. Embora houvesse um fluxo normal, enfim. Então ele, retornando da Europa, visitou lá. Aí é um ponto que eu queria abrir assim um parênteses, que eu também não tenho certeza se ele foi contratado pelo governo do estado, na Secretaria de Turismo, ou se ele já era de alguma forma ligado a essa secretaria, que na época, no ano, se não me engano, 1976, 77, o governador do estado era o Simval Guazelli, que tinha sido nomeado pela junta militar. Como todos sabem, na época não tinha eleição para governador, era a junta militar que determinava. E ele tinha como secretário de turismo do estado um senhor chamado Mário Bernardino Ramos. Mário Bernardino Ramos foi prefeito de Caxias. Era uma pessoa também visionária, junto com o Castelli, talvez aí a fusão dos dois que surgiu essa modalidade de curso, né? E ele era uma pessoa que viajava muito e gerou uma certa polêmica na época porque ele saiu da gestão do mandato de Caxias do Sul como prefeito. Faziam 2 anos só que ele estava como prefeito e abdicou do cargo e foi ser secretário de turismo. Então, para Caxias na época foi um certo escândalo. Eu sei porque eu morava lá, morei dos 2 anos de idade até os 22 anos, eu morei em Caxias do Sul. Então, eu acompanhei essa fase aí e lembro de memória que foi isso que aconteceu. Bom, resumindo, os dois se encontraram, o governo do estado apoiou essa iniciativa, mas daí teve um porém. Como levar aonde que esse curso, qual universidade que aceitaria um curso de tecnologia na época? Quando a gente fala em academia, em universidade, naquela época, hoje não, havia uma certa restrição um preconceito, talvez, da academia, dos seus doutores e mestres, enfim, que faziam parte, de olhar com um certo ranço assim, para o curso de hotelaria, um curso de tecnologia. Poxa, mas o que é isso? Curso de 2 anos de tecnologia, vai formar o quê? É um administrador? Não é? O que vai ser? O que não vai ser? Vejam que, na época, se pensava assim. Hoje já os cursos de tecnologia estão aí, a Brasil afora, e é uma das modalidades aí mais procurada pelos alunos hoje, né? Porque ela te dá
uma profissionalização bem rápida e você é inserido rápido no mercado de trabalho. Ele é um curso universitário. E é um curso universitário. Então, o que se enfrentou na época na universidade? Uma resistência muito grande. A princípio, esse curso foi oferecido para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Imagine você chegar lá com um projeto embaixo do braço, que eu acredito que foi o Castelli que chegou, e apresentar para todos aqueles mestres e doutores da Universidade Federal, em pleno regime militar, um projeto de um curso que, poxa, o que é isso aí? Vai formar garçom? É cozinheiro? O que vai ser? A Universidade Federal simplesmente não quis nem ouvir falar. Foi também apresentado para a PUC, a Pontifícia Universidade Católica, que não mostrou nenhum interesse. E esse senhor, que era o ex-prefeito e era o secretário, disse, não, vamos para Caxias. Quem sabe a Universidade de Caxias, como reitor, aceite esse projeto e nos insira ali nos cursos. E foi o que aconteceu. Levaram o projeto para Caxias, apresentaram para o reitor da época, que, se não me engano, era o professor Abrelino Vicente Vazata, ou Moraes, mas acho que era o Vazata, na época, que recebeu essa incumbência de analisar, junto com a equipe dele lá, de graduação, para ver se era viável ou não. A universidade acabou concordando com esse ingresso em um novo curso e disse uma coisa, apresentou uma situação assim que surgiu. Mas deve ser um curso que vai ser muito caro, porque tem muitas aulas práticas, muita questão de cozinha, precisa de um hotel, como que nós vamos fazer isso? Aí, então, eu consigo uma água aí para mim? Aí, o que aconteceu? Castelli e esse secretário, e através do governo que era militar, eles tiveram a ideia de procurar o governo federal lá dos militares. Vamos levar isso aqui para lá, vamos ver se a Embratur, o Ministério do Turismo, nos ajude a bancar isso aqui, porque nós precisamos de um hotel para implantar esse curso, que era modelo europeu. Modelo europeu lá e americano, todas as escolas que tinham na época funcionavam com um hotel anexo, né, à universidade. Isso. Teoria e prática. Teoria e prática. Levaram esse projeto para Brasília. Que essa é a diferença entre escola e faculdade. A Embratur, já de certo com os custos, né, eu não sei esses detalhes, mas provavelmente, olha, precisamos disso, precisamos de uma verba tal, e temos já a ideia de onde vamos implantar esse curso, que foi no balneário de Atlântida, no Hotel Atlântida, para aproveitar a baixa temporada, a ociosidade da praia, que depois de março não quase nada acontecia naquela época. Tinha matéria-prima ali, né? Tinha matéria-prima, a hospedagem então, para os alunos que fossem morar lá. Eu e o Marcelo fomos das primeiras turmas e nós moramos lá. Bom, esse convênio, eu não quero me alongar muito aí, esse convênio, ele previa o seguinte: a Embratur e o governo federal pagavam o aluguel do espaço, do hotel, e ainda forneciam alimentação para nós, para os alunos. Café da manhã, almoço e janta. Café da manhã, almoço e janta, para todos os alunos, né? Que é uma coisa inédita. Então, eu, particularmente, sou totalmente contrário a ditaduras, a coisa assim, mas, na época, a gente tem que dizer, foi uma coisa boa que eles fizeram, porque eles nos ajudaram a ajudar a universidade e, indiretamente, a gente vai chegar aqui em Canela depois, se naquela época não tivesse subsídio, não teria acontecido nada do curso, o curso não teria vingado, seria mais um projeto engavetado numa gaveta lá e atirado lá num armário, enfim. Projeto aprovado, verba concedida, curso começa, 1978. 78 até 85. Abre vestibular? Com um ingresso via vestibular, que foi uma novidade na época, porque foi um curso muito divulgado pela mídia, pela imprensa, pela TV, pelos jornais, porque era uma coisa nova, era uma notícia que nunca teve no Brasil, e surgiu esse curso e não existia outro. Depois surgiram todos os outros, né? Inclusive do Senac lá,
em Águas de São Pedro, que foi a própria universidade que foi fazer o reconhecimento do curso do SENAC em Águas de São Pedro, imagine na época, né? E o curso, então, foi implantado em Atlântida, e lá nós tivemos era um regime quase militar, né? Era um regime quase militar, porque tinha meninos e meninas e morávamos no mesmo espaço. Então, havia muita restrição, assim, de horários, era, assim, bem rígido a coisa, entende? A meninada lá não era fácil, né? Mas... Era bem o estilo da Europa, né? Era estilo Europa. A estilo Europa, tu tinha horário para acordar, tu tinha horário para dormir, tu tinha horário de silêncio, tu tinha horário para fazer as refeições, tinha normas e procedimentos. Tinha que arrumar a cama antes de ir para aula? Tinha que arrumar tu acordava pela manhã, arrumar a tua cama, porque aleatoriamente havia uma disciplina onde um professor visitava nossos chalés lá para ver se tinha arrumado a cama, e aquilo contava numa nota de uma disciplina X. Então, hoje talvez seria um bom exemplo, talvez, não sei, mas na época ajudava a formar um pouco nosso dia a dia. Eu aprendi muito nessa parte de organização, assim, eu acho que o Marcelo também, né, nossa... Fundamental. E então ficamos lá, eu saí de lá em 81, Marcelo em 80, até 85 permaneceu lá. Num período ali, 82, 81, eu peguei o começo já, o regime que estava governando começou a cortar verba, começou a faltar dinheiro para o governo, e então a parte política, eu acho, deputado, coisa ali, como é que vocês estão dando dinheiro para uma universidade pública, privada, e não para as federais, e papapá, então começaram a cortar o subsídio. E eu fui dos alunos que nós não tínhamos mais refeições no final de semana. Na semana, nós tínhamos que fazer as nossas refeições e comprar. E depois, em 85, não pagaram mais a alimentação e nem a verba do aluguel. E aí o curso ficou numa encruzilhada. Vai sobreviver? Não vai? Para onde vamos? Novamente, aí entrou também o professor Castelli e sua equipe lá. Castelli foi aquele que implantou e levou para outros lugares. Enfim, ele foi um pioneiro na época, né? Ainda hoje. E aí começou a peregrinação de onde vamos levar o curso agora. Porque era assim, fechou em novembro, dezembro, em fevereiro, março, já tinha que abrir novas turmas. Para onde que ia isso? Como é que nós mudamos uma estrutura para onde? E aí começou o dilema. Então, a universidade também tentou ajudar. E, na época, o grupo Alfred, que tinha os hotéis e as lojas Alfred, não sei, os mais... Bom, todo mundo acho que deve ter comprado alguma coisa da rede Alfred de hotéis, que era do SEB, né? Que era Caxias era um império. Caxias, Porto Alegre tinham hotéis. Eles chegaram a ter 200 lojas de roupa. Faziam uns ternos que eram ternos assim que você colocava e não precisava nem fazer bainha. Você saía vestido da loja. Coisa assim artesanal. E faliram, enfim. E aí, na época, era para levar para o Hotel Samoara, em Caxias. Para o Samoara. E aí não vingou lá, e as tratativas e tal, e por alguma causa que eu desconheço, ele veio para Canela. Ele, em algum momento, alguém trouxe para cá, eu não sei essa história completa, porque foi em 1985, então, e a Prefeitura de Canela ofereceu, onde é a Prefeitura hoje, que não estava pronta, provisoriamente, para se instalar, então, o curso ali. Se não me engano, na época, o prefeito, eu acho que era o Hernani Reis, se não me falha a memória. Eu conheci o Hernani Reis. E nessa época, eu estava no Laje de Pedra e dava aula já na universidade, porque era interessante ter alguém, não por mim, talvez, mas por o cargo que eu tinha, estar num dos melhores hotéis do Brasil, da Serra, na época, né? Estar dando aula na universidade era um atrativo, era um status um pouquinho, né? Não só eu, como vinha gente do Plaza. Isso aí que eu ia comentar, Bonato. Dar uma folguinha para tomar uma água, mas o curso de hotelaria, ele foi um precursor
talvez da América aqui, né? Então, eu não sei, Monsu, tu veio da Argentina para fazer ou já estava no Brasil? Não, já estava. Não tinha nada. Na América Latina. Eu posso falar por Chile. Sim, não, mas digo assim, tu veio da Argentina para o Brasil para fazer a hotelaria ou tu já morava no Brasil? Quase. Eu cheguei junto, eu vim morar no Brasil junto, no mesmo ano que foi para a faculdade. Que se anunciou a faculdade. Sim. Tá. Mas como eu tinha estado na Europa e tinha ficado com muita vontade de fazer hotelaria na Europa, na Suíça, quando eu voltei para a Argentina, meu pai me disse, não, vamos para o Brasil. Questões econômicas. Sim. Chegando no Brasil, oh surpresa, vejo um senhor de bigode, chamado Castelli, no Jornal do Almoço, anunciando a escola de hotelaria. E eu digo, bom, não preciso mais ir para a Suíça, é aqui que eu vou ficar. E foi assim que eu... E eu acho que isso é um ponto muito importante da história do curso de hotelaria. Eu, casualmente, também eu estou formado em hotelaria, tive a oportunidade de ter esses dois que hoje estou entrevistando aqui como professores, mas era impressionante. Os professores eram funcionários dos melhores hotéis do estado, pelo menos, né? Então, já nessa época já se buscava essa qualificação que era e depois nós vamos chegar mais na frente como isso aí foi se perdendo, mas aqui o Bonato como gerente do então primeiro 5 estrelas do Brasil, né? Hotel Laje de Pedra, primeiro 5 estrelas do Brasil. Então o curso sempre teve essa qualificação de formar os melhores, né, de ser referência internacional, e eu acho que essas histórias a gente tem que fazer a comunidade entender, né, porque o curso de hotelaria começou muito particular, só hotelaria, depois foi entrando outros cursos ao longo da história, mas a hotelaria, ela trazia muita gente, praticamente todo mundo de fora. Não sei, Monsu, tu quer falar um pouquinho como é que eram os alunos, de onde vinham os alunos nesse momento que chega em Canela? Eu acho que 80% dos alunos vinham de fora. Era mais de 80%. Na minha turma de 40 era eu de Canela e uma de Gramado. Quando veio para Canela em 85, e que se instalou na prefeitura municipal, tinha eu não sei, até hoje, às vezes conversando com amigos, ou com meus próprios filhos fazendo um churrasco, eu olho para trás, eu pensei, poxa, como que a gente conseguiu? Quando eu digo a gente, todas aquelas pessoas que se dedicaram, não é uma pessoa só, não é o Castelli, não é o Bonato, não é o Marcelo, é toda aquela equipe, porque há um curso, e para ele ter sucesso, não basta só ter estrutura, né? Tu pode ter um grau de excelência dando aula até embaixo das árvores, sentado no banco. É o corpo técnico e os alunos que fazem o curso. O projeto do curso é importante, sim, porque ele te dá uma diretriz aonde tu deve ir. O que tu quer formar, qual é o teu objetivo lá na frente de mercado. Então, ali Eduardo, para completar, quando nós chegamos na universidade ali em 85, o Zimmermann aí participou dessa etapa, e quem não lembra, ali do lado, onde tem o fórum, a Câmara de Vereadores, ali era um potreiro. Tinha vacas. Vamos posicionar a turma aqui. O curso de hotelaria chegou no o primeiro prédio que a prefeitura municipal, onde hoje que estava em obras. Hoje 2024 é onde é a prefeitura municipal ali. Quando teu parente aí, acho que é teu tio, Cléo Porte, assumiu a prefeitura, depois de uns dias lá, é uma brincadeira, sabe? Eu era o diretor. Aí eu fui lá fazer uma visita para ele. E aí, para dizer, olha, nós estamos à disposição, se precisar de alguma coisa, como coordenador, como professor e tal. Não fui só eu, fui várias pessoas junto. E ele não estava no gabinete, estava se despedindo de umas pessoas que ele estava atendendo lá, e a secretária disse, olha, ele já vem, os senhores podem entrar e sentem ali na mesa e tal, que ele já vem, tinha uma mesa de reunião e a mesa do gabinete.
Aí quando ele entrou, ele sentou, eu disse, brincando assim, tu tá sentado aí na minha cadeira, hein? Porque ele se olhou, porque aqui era a sala dos professores, a minha sala aqui. Minha sala, a maneira de dizer, da sala da universidade, e a mesa do prefeito era a minha mesa. Foi uma coisa muito gozada. E aí a gente riu e tomou um café, enfim, é uma curiosidade, né? Muito bom, é história, né? É história. E daí então chegou no prédio onde hoje é a Prefeitura Municipal. Ali ficou poucos anos, dali foi para onde? Ali ficou de 85 para 86 até 90, quando, se não me engano, acho que era o Velhinho, a gente estava conversando. Era o Velhinho Pinto. Era o Velhinho Pinto, mandato, e por questões administrativas ele pediu a Prefeitura de volta. O prédio estava cedido, emprestado, e aí nós não tínhamos nem recurso onde cair, porque não tinha prédios disponíveis na época em Canela. Aí a gente foi para o ginásio Auxiliadora da Cúria ali. Ginásio Auxiliadora do lado da Igreja de Pedras. É ali que começa o grande desafio do curso. E naquele ano, 90, aí eu assumi a direção. Eu já não era mais professor, porque Castelli havia se retirado ali para o ano de 86, 87, para fundar sua própria escola. Se retirou. Entrou o professor Otto Klein. Ficou mais um ano e meio, 2, uma coisa assim. O Zimmer não fazia parte. Mais uma 3 anos. E depois, interinamente, quando o professor Otto saiu, ficou o Cílio Sander. O professor Cílio Sander, que era nosso professor de matemática. Conversei muito com ele, tinha altas conversas, era uma pessoa muito inteligente. Ele era totalmente despojado, assim, uma pessoa que eu tenho boas recordações, e os alunos gostavam muito dele, porque matemática, para gostar de matemática, ele fazia com que as pessoas gostassem, né? E ele ficou interinamente. Aí depois de uns meses ali, entrou um novo professor, que era o André Poltoneri, e que ficou pouco tempo também, e porque ele era um professor, ele era cedido do Estado. Em 90, o governador Colares foi eleito e ele chamou todos os cedidos, né? Naquela época, acho que era meio que uma prática. O governo emprestava funcionários para tudo que era lado, para as universidades, para sei lá para onde, e começou a chamar os professores. E aí ele disse, professor, me chamou um dia esse André. Ele disse, olha, eu estou indo embora. Eu disse, como está indo embora? Eu sou funcionário, assim, eu tenho que me apresentar. Eu vou lhe indicar para o reitor, para você ser o diretor. Mas eu quero só ser professor. Não, você vai ser o diretor, porque tinha muitos problemas, né? Muitas dificuldades, muita necessidade e tal. E aí eu fui convocado pelo então Rui Pauletti, pelo reitor Rui Pauletti, que acho que muitos de vocês já ouviram falar, já conheceram. Foi deputado estadual, deputado federal, e foi talvez o reitor, o melhor reitor na história da universidade. Ele era um visionário, um cara espetacular. Ele tinha uma visão assim, já lá na frente, né? E ele assumiu a universidade com 8, 9 mil alunos nos anos 90, e quando ele entregou, depois de 3 mandatos, que nem existia na universidade 3 mandatos, eles mudaram os estatutos lá para que ele ficasse mais 4 anos, tal era o sucesso, e ele entregou com praticamente 31 mil alunos à universidade, de 8 mil. Passou para 31. E nesse ponto do professor Rui Pauletti foi quando a universidade em Canela começou a se desenvolver, né? Eu acho que aí tem um dedo... Aí tem uma história pode me ajudar, que foi quando em 85, eu esqueci de omitir esse dado, a universidade comprou o Hotel Vila Boa. Era o Charrua. Deixa o Monsul contar isso aqui agora, Bonato. Vamos só vamos terminar aqui Então, chegou na prefeitura, foi para a auxiliadora, e da auxiliadora foi para onde hoje é onde é 93. Então tá, o que tinha lá, Monsul, onde hoje é a Universidade de Caxias do Sul? O que tinha lá? O Charrua, famoso, né? O famoso Hotel Charrua. Você deve se lembrar do Charrua, as cabanas do Charrua, as piscinas do Charrua, que era do grupo Ipiranga. E olha só as voltas da vida. Quando eu me formo em 80, que vou fazer colação de grau e retirar o diploma em Caxias, no corredor me encontro com o professor Castelli.
E ele passa e me olha, moço, não sei o que. Ele disse, tu já está empregado? Eu fazia 3 meses que estávamos formando. Digo, não. Então, ali, cá, me dá um cartãozinho. Eu disse assim, procura esse pessoal da Ipiranga que estão precisando alguém de marketing para que cuide de uma rede de hotéis que eles têm. E foi assim que eu entrei na rede Charrua de hotéis. 7 hotéis, inclusive o Charrua aqui de Canela. Isso foi em 86, 7, o próprio Castelli me procura e me diz, Marcelo, eu preciso conversar com alguém da Ipiranga, porque aí me conta o projeto, estamos com a ideia de ir lá, e estamos de olho no Hotel Charrua. Você acha que tem chance de vender, bababá? Digo, não, tranquilo. Aí eu abri as portas, né, internamente, e aí foi que o Castelli consegue negociar com a rede Ipiranga o Charrua. Na verdade, a UX compra o Hotel Charrua em Canela. Isso. Com essa visão de ter hotel e fazer a mesma situação com a visão europeia da escola. Só que tem um detalhe, não foi a UX que comprou. Não. Isso ela comprou parte da UX. Aí é que está. Houve uma junção de fatores entre empresas e associações que se juntaram na época para ajudar. Porque os empresários também estavam percebendo que eles precisavam de gente, de mão de obra. E o que aconteceu? A BIH, que é a Associação Brasileira de Indústria de Hotéis, o Plaza São Rafael, Everest, Continental, a família Barcelos, a City Hotel, que eu acho que era o Venturini, né? O Venturini, e outros empresários, e pessoas até públicas, compraram ações. E tem um detalhe aqui importante. A Prefeitura de Canela comprou ações. Gramado, a Prefeitura de Gramado comprou ações. A Prefeitura de São Francisco de Paula comprou ações. A Prefeitura de Nova Petrópolis comprou as ações. E viabilizaram esse negócio. Foi uma coisa interessante. Só que tinha um detalhe. Tá? A universidade, depois de 2, 3 anos, quando os alunos começaram a pressionar que queriam uma sede, que queriam um hotel, que queriam isso, que queriam melhorias, etc., etc., eu era o diretor e o professor Rui recebeu lá uma comitiva de empresários e tal, que visualizaram esse movimento estudantil e disseram, olha, nós temos que dar um jeito lá e melhorar e construir escola de hotelaria. Ou vocês constroem ou vai fechar. O que aconteceu nesses anos antes de nós irmos para a sede que é hoje, que é onde era o antigo Charrua? Isso é uma coisa importante que eu queria deixar bem sinalizado aqui. Naquele momento, de 90 a 92, a Universidade, a Canela correu um grande risco de o curso fechar. E eu vou citar algumas questões aqui para vocês e um fato que foi muito determinante. Muito determinante. Primeiro, a pouca infraestrutura que o auxiliador oferecia, e aconteceu um evento que o aluno, ou os alunos que estavam chegando, um dos alunos, eu não vou citar o nome do pai, porque ele é muito conhecido aí na mídia, ele era e é ainda, não sei se ele está na Zero Hora, um jornalista muito conhecido. E era pai desse aluno que veio para fazer o curso de hotelaria. E esse aluno estava chegando 7h30, 20 para as 8. E se vocês lembram da auxiliadora, ela tem 2 escadas laterais. Agora eles modificaram, eram 2 escadas nesse sentido que subiam. E ali é um avanço do telhado, onde tem uma parte que era de concreto. E estava muito precária aquela área. E num dia de inverno, aquilo desabou lá de cima. Desabou a marquise da marquise. E não pegou nos alunos por coisa de meio metro. E esse cidadão aí, que era o aluno, com razão, ligou para o pai e tirou fotos, né? Na época não tinha internet, levou para o pai documentado lá a real situação que estava o curso. E além daí começou toda aquela outra leva de reivindicações, de biblioteca,
informática que estava começando, a informatização, isso e aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Foi um fator muito... Aí começou a aparecer notas no jornal de 0 hora, que até eu acho que eu tenho lá em Caxias as matérias guardadas, está bem amarela, assim, e era na página principal da 0 hora. Você abria a página, tinha uma coluna chamada Informe Especial. Quem lê 0 hora deve lembrar. E ali eram pequenos tópicos que o jornalista falava. Ah, faltou luz no bairro, não sei o quê, você é um incompetente, não sei o quê, papá. E aí, um belo dia, eu estou chegando na universidade, de manhã, a secretária... Nós tínhamos uma assinatura, um jornal só, para toda a universidade, dizendo assim, professor, você viu a 0 hora? Não tive tempo. O que aconteceu? Olha aqui. Aí tinha lá 2 tubarões desenhados e dizia assim, curso para tubarões, para filhos de tubarões, que eram ricos, né? E o pouco que oferece de estrutura. Uma crítica à universidade e aos alunos, e que todo mundo ficava sabendo, ficou lendo. E ele começou sistematicamente a colocar, cada 10, 15 dias aparecia lá, o professor não dava uma aula, faltava, estava doente, né? Botava 2 fantasias. Curso com professores fantasmas na UX de Canela. Nem vai, eu não vou me estender muito porque é muito longa. Então foi um momento crítico e que repercutiu na universidade, porque aparecia o nome da universidade. E aí eu fui chamado lá, e aí eu disse, olha, aconteceu esse fenômeno, assim, 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 e nós estamos fazendo obras, lá interditamos aquela parte que é de entrada dos alunos, mas não era o suficiente. Um belo dia, um outro fato, esse sim, muito importante, numa aula de sexta-feira, pelo menos, não tínhamos aula de sexta-tarde, porque os alunos viajavam, iam embora. Então, era comum os alunos todos virem com bagagem para pegar o ônibus da meio-dia, 15 para meio-dia, e irem embora para Porto Alegre, para Caxias, para, enfim, para as suas cidades, né? E um desses dias, era numa aula que eu estava dando pela manhã, 3 alunos disseram, professor, nós precisamos viajar. Nós vamos viajar e precisamos viajar. E você pode me liberar? E estavam assim, poderia-se dizer, alterados, né? Talvez tivessem usado alguma droga, uma substância. Estavam, vamos dizer no termo popular, já estavam chapados, né? Porque era muito comum na época, no estudantil, isso era em todas as universidades, né? E saíram. E quando saiu, uma das meninas botou a cabeça para dentro assim, da sala e disse, professor, nós vamos voar. Todo mundo riu. Tudo bem. 5, 10 minutos depois, acho que uns 10 minutos, sirene de bombeiro, ambulância, polícia, tudo que vocês possam imaginar. Naquela época parava a cidade, né? Parava a cidade, parou. Sabe o que os loucos fizeram? Subiram na torre da igreja, na cruz da igreja, e se penduraram lá os 3 loucos, e se arrodeavam, se abraçavam, e diziam que estavam voando. Nós vamos voar, e gritavam, e aquilo encheu de gente lá, e eu olhando da janela, me deu uma sensação assim, digo, vamos cair. Saída do Marista, de certo, ainda no horário do Marista, e foi uma pouca gente reunida, eu não sei se está documentado na imprensa local, na época, se tinha vindo algum jornal, acho que Nova Época, uma coisa assim. Deve ter sido. Mas o Vitor Hugo, não sei se tu te lembra disso aí, não te lembra disso aí? Isso foi um fato muito maravilhoso. Bom, aquilo foi uma bomba atômica que explodiu e eu imediatamente fui chamado na universidade, porque alguém, não sei quem, alguém da cidade deve ter ligado para o reitor. Olha, reitor, toma uma providência porque está insustentável a coisa, e fui chamado lá na universidade. E aí, puxa, levei ele como se nós tivéssemos o controle em cima disso aí, né? E aí, para desespero maior, ele convocou uma reunião do Conselho Universitário. O Conselho Universitário são todos os representantes, pró-reitores e administradores da universidade, que ali decidido, vamos fechar, vamos abrir, vamos aumentar o vestibular, vamos aumentar, para decidir se o curso iria fechar ou não. E naquela época, não sei, acho que os deuses aí me ajudaram, eu consegui acalmá-los e convencer eles e pedir 1 ano de prazo. 1 ano de prazo para que o
curso continuasse existindo, que nós íamos virar o jogo e efetivamente conseguimos. Não eu, não estou puxando brasa para o meu, embora tenha meus méritos, devo também, né? Eu estava ali para isso e estava no poder de decisão, eu tinha que decidir. E decidimos, então, por um ano, os professores, fizemos reunião com os professores, com os alunos, seus representantes. Dali para frente, se criou uma cumplicidade, uma consciência maior entre professores e alunos. E aí, não sei como que eu tive essa ideia, a universidade tinha um setor de arquitetura, de projetos, que ela estava se expandindo muito. Então, ela precisava de muita coisa, de laboratórios, de prédios. E ela contratou 4 ou 5 arquitetos e, dentro da própria universidade, junto com o curso de arquitetura, que já existia, desenvolvendo o projeto. Eu fui lá e falei com uma arquiteta chamada Maria Inês, disse para ela, olha, não te conheço, mas eu sou diretora de Canela, e contei uma historinha rápida para ela. Tu não tem como me fazer um projeto de uma escola de hotelaria que eu vou levar lá para a dela? Não, mas eu não posso. Não, eu já falei com o reitor, ele autorizou. Em uma semana, 10 dias, eles fizeram um esboço de um projeto que, nas reuniões que nós tínhamos programado, junto com os professores e alunos, apresentamos uma sala de aula, tinha umas 80 pessoas, tudo sentado no chão, queriam ver o projeto, que nem existia. Nem sabia se ia sair. Mas estava ali o projeto. Estava ali o projeto. E como é que o projeto saiu? Vamos lá. O projeto foi apresentado porque a partir desse projeto é toda essa quantidade de cursos, são mais de 1.000 alunos hoje, né? Aí eu vou te resumir só bem rapidinho. Quem bancou? Como a universidade quem geria a universidade tinha dúvidas de que, se construindo onde estava o terreno do Charrua, que não era de propriedade total da universidade, como queria ficar juridicamente, tinha vários donos, vários sócios. Então o reitor me chamou lá e disse assim, ó, tu tem aí, agora até 93, 94, 2 anos, me deu o prazo, 91, 92, para tu entrar em contato com todas essas empresas, todas essas prefeituras. Você vai lá, fala com o prefeito, fala com a BH, fala com o dono do Plaza, fala com o dono do Continental, para que nós queremos comprar as ações. Nós queremos comprar. E vamos fazer um aumento de capital e vai desvalorizar o valor que... Isso já fizeram uma proposta, ele tinha uma relação, me deu, do que cada um tinha de valor. E aí eu fui peregrinando 2 anos da minha vida, Prefeitura de São Francisco, Prefeitura de Gramado. Um por um. Só que as prefeituras tinham um detalhe, a Câmara tinha que aprovar, tinha que passar para a Câmara de Vereadores. E aí entrou a política. Muitos vereadores eram a favor do prefeito que estava ali, muitos eram contra. Claro. Então tu tinha que negociar nos bastidores com todo esse povo aí. Eu lembro que Gramado foi o mais difícil. Olha que eu sou de Gramado, Gramado foi duro, cara. Eu acho que era o Dini Bier, não me lembro do nome Nossa, Dini Bier. Nessa época era ele. Eu lembro dos nomes porque eu ia várias vezes, né, tentar negociar. E conseguimos. Conseguimos e passamos então para a próxima etapa, que aí sim se desenvolveu o projeto. E nasceu o núcleo universitário. Isso já dentro do Charrua. Isso. E eu acho que conseguimos ter um histórico, né, de como a universidade se instalou lá onde ela está hoje. E eu queria ver assim, o curso de hotelaria ele ficou sozinho até 95. Aí eu acho que já não ia turismo junto, né? Não, ele era hotelaria. Eu acho que é isso aí que eu ia comentar. Num pedido local, assim, né? Num clamor da comunidade, vem o curso de turismo. Bacharelado em turismo. E também daí já foi bacharelado. Foi bacharelado. Tecnólogo, né? E aí entrou em conflito com quem fazia tecnologia com bacharelado, porque diziam que bacharelado você podia fazer doutorado e mestrado. E tecnologia você não podia fazer curso de pós-graduação, doutorado ou mestrado. O que não era verdade.
Só que os pais e os alunos não sabiam disso. Então vinha o pai lá de um aluno e dizia, meu filho foi na URGS e a URGS não aceitou o diploma dele de tecnólogo para se inscrever num curso lá para fazer um curso de mestrado. Aí, conversando lá com a área de graduação, fui a São Paulo, na USP, marquei lá com o pró-reitor de graduação e pedi para ele um laudo, um atestado da USP, atestando que a USP de São Paulo, que era a estaria aceitando nossos alunos. E toda vez que vinha a pessoa, ela mostrava o laudo da USP, não precisava mais dizer nada, né? O pessoal olhava, não, mas por quê? Não, o senhor vai lá, se precisar, entre na justiça. Porque as federais colocaram muito empecilho. Hoje eles têm curso de tecnologia. Sim. Veja só como muda a coisa. É que depois nós chegamos numa época que teve a ampliação dos cursos, né? Vamos chegar mais na frente isso aí. Mas eu queria chegar na questão da aceleração ali, né? 96 95 curso de turismo, 98 de administração. Direito, eu posso contar uma pequena historinha aqui? Direito, eu tentei 3 anos seguidos, porque tinha que passar pelo Conselho Universitário aprovar a abertura de um curso. E tinha que o diretor do curso de Direito autorizar. O cara era muito duro. Um advogado, Dr. Nelson, que morreu agora recentemente com 93 anos. Ele era contra. E se ele era contra, todos eram contra. Eu tive que trabalhar com ele nos bastidores, e lá na sala dele, muitas vezes tomar cafezinho. Professor Nelson, dá uma avaliada, nós precisamos do curso de Direito, aí pressão da prefeitura, pressão da comunidade, pressão da SIC, pressão de tudo que é lado. Eu acho que isso aí é importante deixar bem claro, né? Nós tínhamos, então, pegar a Facate, eu acho, como uma referência aqui para a nossa região, né? Em Taquara, um dos cursos famosos lá de administração de empresas, né? Eram ônibus quantos ônibus iam todas as noites, né, para lá. E a UX vem com o curso de administração, já dá um direito, contabilidade, e assim foi, né? E aí ela até ela se tornar então campus, né? Que ano o campus já? O campus ele foi fazem muitos anos. O campus foi em 2014. Então vamos de 10 anos, né? Que era uma situação que se falava muito, né, de virar campus, né, e a gente não tinha esse sucesso. E o moço foi professor da UX por vários anos. Por vários anos. E eu comentei no início ali a questão dos professores da época ter a qualificação no sentido de estar nos melhores redes de hotéis, nos melhores hotéis. E serem professores. Isso deixava a qualidade do curso muito, muito grande, né? E dá um panorama da época, o que o Brasil tinha e como que Canela começou a ser visto com uma cidade pequena, sul e 2 cursos de hotelaria, né? Os melhores e maiores cursos de hotelaria na época, né? O Castelli e a UX. Um fator importante foi os estágios, né? A UX tinha um programa de estágios, né? E a Castelli também. Esses estágios eram os meninos que iam nos melhores hotéis do Brasil. Ficavam lá. A UX tinha um período e a Castelli outro. O Castelli um pouco menor, porque eles fazem... Isso. Em 90... E aí a UX fazia a supervisão dos estágios. Então, os meninos iam para lá, iam para todo o Brasil. Pensam nos melhores hotéis, nos melhores resorts do Brasil. Ou o exterior também. Ou o exterior. Sim, no primeiro momento e depois para o exterior. Para Disney, para a França... que mais nós íamos? Disney, França e Portugal. Então, os professores iam fazer a supervisão dos estágios. Claro que mandaram professores que eram também relações públicas. Então, nós chegávamos nos hotéis onde estavam os meninos estagiando e fazíamos
a supervisão do estágio, conversávamos com diretores, e assim mantínhamos essa comunicação com o empresariado que nos solicitava, e nos solicitava muita mão de obra. Tá? E, Monsu, acho que é importante também relatar, nessa época dos anos 80, não existia gerente brasileiro, né? Dos hotéis. Não existia, anos 80, 90. Talvez, eu vou dizer uma coisa, eu acho que nos anos 90, os gerentes dos principais hotéis do Brasil já eram frutos de Canela. Eu acho que era essa. Mais ou menos isso aí. Quando começa a abertura e começam a chegar as companhias estrangeiras, como Sheraton, Hilton, e Accor, traziam seus gerentes, traziam da França, do exterior, dos Estados Unidos. Tá? E a gente começou a dizer, não, peraí, nós temos uma mão de obra qualificada para isso. Só que no começo era difícil, né? Tinha uma resistência. Por quê? O Plaza São Rafael, por exemplo, que eu fui gerente e depois diretor, durante 10 anos, o gerente geral do Plaza São Rafael veio da mensageria. Ele começou como mensageiro, recepcionista, chefe de recepção, gerente de recepção e gerente geral. Era uma excelente pessoa, Jesus, o nome dele, Jesus. Querido, mas pessoa limitada no sentido de idiomas, falava português e olha lá, eles não tinham vivência do mundo, ele nunca tinha saído de Jesus, porque ele da categoria que o Plaza, né, os hóspedes... E assim era em todos os hotéis, grandes hotéis do Brasil, era assim, tá? Depois, quando começam a chegar as redes estrangeiras e começam a trazer esses gerentes formados nas escolas suíças, nas escolas europeias, é que começa a se despertar os outros diretores assim, poxa vida, eu gostaria de ter um gerente que nem esse aí. E começa uma transição entre o pessoal que vem entrando e subindo aos poucos, tá? E esse pessoal que começa a vir de fora, e esse pessoal que começou como mensageiro, e esse pessoal aos poucos vai se aposentando. Só uma outra curiosidade é que na época, toda essa turma que vinha do exterior era em dólar o salário. Era em dólar. E aí, quando eles começaram a contratar os brasileiros, era na nossa moeda. Eu, na época do Laje, o cozinheiro era suíço, o gerente geral era português, o gerente de alimentação era espanhol, o diretor era indiano, e só tinha eu lá de brasileiro no meio daquele pessoal todo. Então, se notava essa carência. Eu queria aqui, Eduardo, te falar uma coisa importante, que foi um dos motivos que impulsionou o curso em termos mundiais. Em termos assim, as pessoas não têm ideia do que foi depois que a universidade firmou vários convênios com a Universidade do Exterior e principalmente com a Disney Company, que é a maior empresa de entretenimento do mundo. Quando aconteceu esse fenômeno, o curso de hotelaria só perdia em termos de procura por medicina no vestibular. O segundo curso mais procurado. Perdia por medicina. Passou todos os outros cursos e era um motivo assim até de satisfação quando você ia lá e a universidade chamava para divulgar o número de vagas para cada setor. E aí nós olhávamos lá, estávamos, e foi por muitos anos. Isso impulsionou muito a universidade em termos assim, de nome. Sim. Importante nós chegarmos na hora que o curso de hotelaria da UX recebe um concorrente, que até então é o melhor curso de hotelaria do Brasil, vê o concorrente abrindo a melhor estrutura de hotelaria do Brasil, né? E saindo do tecnólogo de hotelaria para bacharelado de hotelaria. Esse movimento que o Castelli fez com a construção daquele prédio. E aí eu, como aluno da época, começo a enxergar Marcelo Monsul, um dos melhores professores, Castelli,
buscando. E aí a gente vê o bacharelado em 2 anos também no Castelli, e aquilo ali eu acho que começou, além depois da abertura de outros cursos pelo Brasil, mas ali eu acho que começou a balançar o curso de hotelaria na UX. Moço, tu que participou dessa transição aí, trazer um pouco dessa história também, né? Se não tivesse entrado um terceiro elemento, isso teria, o que tu desenhou teria se concretizado. Mas o que era para ser uma briga entre Inter e Grêmio, ou seja, entre Castelli, torna-se uma briga com todas as outras escolas boas e ruins que começam a surgir na mesma época. Sim, que foi uma abertura do Ministério da Educação que começou a liberar cursos. Tudo que era curso de hotelaria, curso de administração com ênfase em hotelaria, curso de turismo com ênfase em hotelaria, era de tudo, era uma salada. Tinha muita coisa boa, mas tinha muita coisa ruim, que começou a dar uma imagem negativa depois com o tempo, né? Então, o que era para ser uma guerra, vamos dizer assim, um jogo entre Grêmio e Inter, de repente a UX e o Castelli se viram, vamos ter que nos unir, porque a briga não é entre nós, a briga é contra São Paulo, contra Rio, contra Porto Alegre, entendeu? Então, foi o que aconteceu. Mas fala um pouco da estrutura do Castelli. O que representou aquele prédio aqui na época? Na época, vamos lá. Antes de ir para Castelli, eu tive a oportunidade, junto com o professor Bonato, em 3 oportunidades, de irmos para a Europa, financiados pela UX, para conhecer as melhores escolas de hotelaria do mundo, para trazer ideias, enfim. E conhecemos lá a escola Ritz, César Ritz, de hotelaria, e ficou para mim assim como a escola modelo. Era um hotel suíço que funcionava como hotel, dentro tinha sala de aulas, as cozinhas funcionavam, serviam para os alunos, mas atendiam o público externo, enfim. Teoria e prática o tempo todo. Saíam da sala de aula os alunos, iam atender as pessoas, voltavam, iam para a recepção. Perfeito. Só que, claro, ficava na imaginação. Quando é que nós vamos conseguir fazer uma coisa dessas? Oh, surpresa! O Castelli, um belo dia, me chama e diz: professor Monson, eu gostaria de conversar com o senhor. Isso é em 2003. E me convida a tomar um cafezinho na escola dele. Quando ele me mostra a infraestrutura, eu digo: mas isto aqui é a Suíça. Isto aqui é o sonho de consumo de todo mundo. Ele tinha feito uma cópia das escolas da Suíça, né? Então, realmente, eles tinham salas de aula, uma cozinha equipada, completa, tinha a sala de informática, com todo o sistema de informática que os melhores hotéis do Brasil usavam. Enfim, era sentar-se numa Ferrari, tipo assim, Marcelo, queres pilotar uma Ferrari? Oba, quem não, né? Então, fomos nós para... Eu fui a Tina junto, a Tina, minha esposa, e eu fomos para lá, e me convidaram a fazer parte dar aula e ser coordenador acadêmico da Castelli. E foi maravilhoso. O professor Castelli é uma pessoa com uma visão de turismo e de hospitalidade ímpar. Se fizeram também os cursos de pós-graduação de hotelaria e o curso de graduação de gastronomia. Tá? Tudo da visão do professor Castelli, que é, enfim, o precursor. Hoje, a hotelaria no Brasil não existiria sem a ideia e o trabalho e o empenho do professor Castelli. Né? E a cidade de Canela provavelmente, será que teria universidade? Hoje tem universidade em toda a cidade, à distância e tal. Mas a dúvida é, será que esse movimento... Queres ver uma coisa simples que eu comecei a descobrir com o tempo? Foi que eu estou conversando com uma pessoa, o Mário Cordobês. Eu digo assim: Mário, eu estou com minha pousada, mas agora estou alugando... Não, o Mário chega na escola de hotelaria da Castelli
e diz assim, pô, Marcelo, a fulana de tal não está mais no apartamento, queria ver se tu colocas outra pessoa. Eu olhei para ele, digo, o que tu, Mário, tem a ver com minha aluna? Não, é que eles alugam os apartamentos. Aí começou a me cair a ficha. Eles falam, claro, eles alugam. Para o resumo da história, 200 alunos, mais ou menos, que tinham antes. Mas 200 são 400 pessoas que começaram a movimentar o mercado de aluguel de apartamentos. E o Mário Cáceres ampliou a pousada dele para atender essa demanda. Sim. Muitas pessoas construíram prédios. O Silêncio Krieger construiu, que depois conversando com as pessoas, começaram a me contar, eu não sabia disso, não tinha noção disso. Só uma curiosidade sobre isso aí, que ele está falando, que eu vou só complementar. Antes da vinda do Castelli, quando a universidade chegou aqui com o curso, nos anos 80 e início de 90, nós tivemos muita dificuldade em alojamento para os alunos, porque havia uma resistência da população muito grande. A população, no início, não entendeu que aquilo era um fator de renda para eles. Por que aconteceu esse fenômeno? Porque os alunos vinham de diferentes culturas do estado, do brasileiro, de várias regiões. Então, quem era do norte e nordeste, a maneira de falar, de se vestir, de se portar, de agir, baianos, paulistas, catarinenses, enfim, uma outros países também. Paraguai, Chile, Argentina, Uruguai, veio gente da África, veio gente de Portugal. Então era uma miscelânea de coisa que as pessoas muitas vezes não entendiam. E para a época, até a maneira de tu te vestir era diferente. E as pessoas mais tradicionais tinham essas restrições, né, digamos. Então tivemos dificuldade. Depois, quando o pessoal entendeu esse fenômeno, era comum, muito comum nos murais da universidade, ter cartazes de aluga-se aos montes. Aluga-se casa, aluga-se, aluga-se, aluga-se. Com referência à chegada do Castelli, o que aconteceu? Eu acho que foi uma coisa tão importante que aconteceu, porque desafiou ainda mais a universidade a melhorar. Porque ele tinha um equipamento melhor que o nosso. Nós tínhamos um quadro bom de professores. Nós tínhamos uma universidade por trás do renome. Nós tínhamos quase 40 mil alunos. Nós tínhamos um corpo técnico interessante, uma infraestrutura, mas nós não tínhamos a estrutura dele. E aí o que aconteceu? Nós tínhamos que ter um diferencial. E aí nós começamos a fazer convênio para tudo que é lado. Bons convênios. Então vinham alunos de Portugal, Moçambique, de Angola, e houve uma internacionalização da universidade, com professores vindo de lá e professores indo para lá, para o semestre. Então você dava aula lá, eles vinham para cá e vice-versa. Cubanos, nunca me esqueço, era lei na época. Eu trouxe um professor de Cuba, que eu levei 2 anos para nós conseguir a universidade e conseguir juridicamente que Cuba liberasse ele para vir. Pedro Pablo. Eu lembrei quando eu estava ouvindo agora, Pedro Pablo. Eu era um cidadão espetacular e ele veio da educação física, que era obrigatória de ter nos cursos, depois foi extinta. E ele tinha uma peculiaridade, ele era uma pessoa de bom porte físico, e assim, um cara elegante, uma pessoa bonita. E ele era formado em artes marciais. E dava aula de salsa. De salsa e merengue. Merengue. Salsa e merengue. Então, o que nós bolamos lá, quando eu descobri isso no perfil dele? Vamos pegar uma sala e vamos dar aula para os alunos. Puta, foi um sucesso, cara. Então, hoje tem gente que aprende salsa. Agora falando a questão prática também, né? Na época não se tinha grande mão de obra, né? E várias turmas de hotelaria serviam os eventos daí da cidade, né? Tinha o casamento, precisava 20 garçons, eram os alunos da hotelaria. E fazia gerar renda para os alunos também, né? Claro. Acho que já encaminhando para o fim aqui, queria chegar, então, num pouco do que hoje a universidade é, e eu tenho falado da janela aí de 20 anos, mais ou menos, que a gente, 20 anos, mas
Foi muita transformação em 20 anos, né? De 2000, início dos anos 2000 até hoje, a universidade construiu mais um bloco, o próprio curso de hotelaria fez a questão de implementar das cozinhas, e esse curso hoje já gera a gastronomia, os cursos de gastronomia. Então, a gente vê que a universidade hoje tem atendido a comunidade, eu acho que com excelência, né? Sim. E é bacana ouvir a história vindo aqui dos detalhes, né? A quase derrota, vamos dizer assim, né? Queria abrir para perguntas da plateia. Tem alguém que queira fazer perguntas aí? Tem um microfone ali, Thiago, se puder pegar, por favor. Eu só queria fazer uma complementação nisso aí. Uma coisa importante que tem que ficar registrado, que a UX foi a primeira universidade que firmou convênio com os americanos da Disney. Isso repercutiu enormemente no Brasil. Foi muito importante. Matérias na Veja, 3 páginas na Veja na época, jornais de São Paulo, do Rio. Eu queria só contar uma historinha rápida, porque quando eu fui para lá para fechar esse convênio, eu conheci em Orlando a sede administrativa da Disney Company, que é onde tem os funcionários. E tem uma curiosidade lá, claro, quem vai a Orlando vai visitar parques, vai à cidade, a gastronomia, passear, e nunca vai passar lá perto. Eu tive que ir lá porque lá era a área administrativa. E o que chama a atenção nesse lugar? Na entrada, para você passar para o segundo piso, não existe escadas, tá? É uma rampa onde o Walt Disney, o fundador, ele tinha essa visão de que a pessoa que viesse ali para pedir emprego, ela já tinha que ter a sensação de que ela estava alçando voo para coisas maiores. Então ela subia aquela rampa e quando você estava na metade da rampa, havia um salão oval, onde havia vários escritórios, né, onde todo mundo se vê, acho que ainda é assim lá, deve ser assim. E no meio desse salão redondo, quando você subia a rampa, você começava a ver a estátua do Walt Disney. E você chegava e ia vendo ele aos pouquinhos, ia aumentando e aumentando e aumentando. Eles fizeram num sistema assim de grau, que você começava a ver o rosto dele e depois via todo o corpo. E esse fator da Disney foi importante, Eduardo, porque fez com que nossos alunos fizessem estágio nos parques remunerado. Eles ganhavam $1.100 mensais. $1.100 com toda a infraestrutura. Eu fui visitar várias vezes lá. Era um bairro como se fosse hoje o Quinta da Serra, ou Laje de Pedra, ou Mountain View. Assim era o lugar, com piscina, com quadra de basquete para os alunos. E uma curiosidade, um dia eu chego lá nesse alojamento, entre aspas, que era uma cidade, né? E os alunos estavam voltando do trabalho e paravam vários ônibus próximo onde eles moravam. Eu estava numa pracinha que tinha, sentado, aguardando, porque nós íamos fazer uma reunião, e eu vi todo mundo chegar com bolso, mas estavam, não conseguiam nem caminhar com sacolas. Eu disse, nossa, o que aconteceu hoje, né? Aí, conversando com os alunos depois, aquele dia era o dia que eles podiam comprar roupas no parque, no depósito. Roupas que as pessoas vão lá nas lojas e mexem, e sujam, e puxam fio, e aquilo é tudo eliminado e colocado nesse depósito. Eduardo, tudo por $1. Tudo por $1. Blusas que valiam 50, 100, 150 eram vendidas por $1. Eu vi isso, certo? E só para finalizar, quando firmamos o convênio, os americanos vinham para cá. Sim, vinham. E aí é uma curiosidade, vinham 5 americanos. Eles vinham todos de terno, com o adesivo da Disney, o bottom, do Mickey. Fazer entrevista, né? E fazer as entrevistas. E todos com gravatas. Um tinha o Pateta, outro o Mickey, outro era Minnie, dos personagens da Disney. E a primeira vez que eles vieram no hotel, eu conhecia lá os parques, toda aquela infraestrutura, de nossa, eles vão vir aqui, vão ver isso aqui, tudo rústico aqui, vão achar que não temos luxo aqui, não temos aquela coisa, né, aquele glamour. O que vão pensar? Montamos salas, toalhas, cadeiras, não sei o que, nas salas de aula.
E eles chegaram, nós fizemos um café lá, eles chegaram pela manhã, com uma van, e após o café, os caras perguntaram, onde é que nós vamos fazer? Então, levamos para a sala, que era o chefe da turma, disse assim, não, era um dia espetacular, aquele bosque que tinha no Vila Verde, todo gramado, com aquela área verde maravilhosa. Ele disse assim, não, nós não queremos ficar aqui. Chamou os alunos, falava em inglês com os alunos, porque todo mundo falava inglês lá, acho que 60%, 70% dos alunos falavam inglês. Vinha com inglês, e aí chamou todos os alunos, vamos levar essas mesas para baixo das árvores. E lá foram feitas as entrevistas. Então, é uma coisa marcante para mim. E era legal também que eram abertos para outros cursos aqui do núcleo, né? Isso foi muito tempo ainda. Foi muito legal. Vamos ver umas perguntas aqui, depois a gente faz Tem um Caule aqui. No começo do curso de turismo, eu lembro que foi subsidiado, acho que não sei quanto tempo, pela prefeitura. E o Ciro, ele, na rua, assim, se encontrasse alguém que ele conhecia, quer fazer o curso de turismo. E foi assim, a primeira turma de turismo ali era uma gangue. Olha, era muita gente de Canela. Sim. Mas cada um ali, assim, que eu vou... eu não lembro agora de citar um nome, mas umas figuras, assim, fantásticas, que não tinha nada a ver. Tanto que não, eu não terminei o curso. Mas no começo foi subsidiado isso, né? E aí mas a Anne fazia, a Anne Bueira, da Brocker. A Brocker fazia, foi minha aluna. Quem mais que era meu colega ali? Eu era Urbani também, que era sócia. A Anne, a Calize, a Anne Urbani e a Yara, a Anne Brocker e a Yara, eu nunca esqueço disso, agora você me lembrou. Quando elas estavam para terminar o curso de turismo, faltavam alguns meses para terminar, elas vieram lá falar comigo na sala, professor, podemos conversar? Pode, sentaram lá, tomamos um café e as duas disseram, professor, o que você acha de nós montarmos uma empresa de turismo? Você acha que nós teríamos uma chance de prosperar aqui em Canela? Porque tinha muito poucas, né? Muito assim, não tão bem estruturado. Aí eu disse, olha, se vocês montarem uma empresa, tiverem um diferencial, que diferencie das demais, vocês vão ter sucesso. Não precisa dizer mais nada, está aí, a Brocker, onde é que está hoje, né? O que eles fizeram. Então, toda vez, às vezes eu encontro ela correndo aqui no Vila Suzana, aqui, e às vezes ele só olha assim, solta um sorriso, eu falo, tudo bem, aí me vem na mente todas essas lembranças aí, porque são fatos, né, que aconteceram. Sim, é história. É a história. A cidade foi uma antes do curso da universidade e outra depois, porque quantos formandos, direito, turismo, e que não estão na cidade, são em outros lugares, o Cal agora falando sobre a questão do curso de turismo de vários canelenses, eu acho que foi a oportunidade do canelense estudar, porque foi o curso à noite, né? Porque até então a universidade aqui em Canela era voltada aula pela manhã e à tarde. Isso quebrou. Então, o turismo, né? E esse auxílio que a prefeitura, né? Que nem tu falou do Ciro aí. O Ciraldo começou também. Tem Ciraldo. Teve muitos canelenses ali, que era dono ali, ele faleceu. Cara popular em Canela, super conhecido. Tem a Realiza o que... Mas, Cal, não vamos falar de pessoas, né? Nós podíamos falar aqui também, para deixar registrado, sobre o nascimento do Hotelito, a famosa festa fantasia, né? Do curso de hotelaria. Posso resgatar uma memória do Hotelito? Pode, vai. O Marcelo deve lembrar do que eu vou falar agora. O Hotelito, que foi uma festa muito famosa, que depois virou um baile que as pessoas iam fantasiadas, chegou a ter 1.500 pessoas, né? Ele começou lá em Atlântida da seguinte maneira. Nós morávamos em Atlântida, Capão da Canoa era uma cidadezinha pequena, não tinha ninguém, estava tudo fechado no inverno, e nós, alunos, precisávamos de dinheiro para a formatura. Isso. E aí, que as turmas conversando aqui e ali, quem sabe, vamos bolar alguma coisa para trazer essa gurizada de Porto Alegre para vir passar aqui na praia no fim de semana, que eles têm em casa, mas nós temos que ter um atrativo. E tinha o Bar Onda.
No Barão foi desmontado lá E aí um amigo nosso lá que conhecia disse, eu conheço os proprietários, quem sabe nós, os alunos, não vamos arrendar o Baronda. Nós arrendamos o Baronda. Nós administrávamos o Baronda e fazíamos as festas nos fins de semana. E o que aconteceu de interessante? Era divulgada em Porto Alegre essas festas, né? E começou a vir uma comunidade de lá, de jovens, obviamente com uma boa condição social, inclusive o Pedro Sirotsky da RBS. Pedro Sirotsky, todo mundo conhece aí, né? Que já era o Pedrinho, vinha com a turma dele. E os alunos aí que tu falou, eram o garçom, o barman, o cara que fazia lanche, que vendia bebida, a festa. Toda a turma era envolvida, 20, 30 pessoas para tocar aquele projeto. E tinha toda a demanda de comprar bebida, os estoques, botar para gelar e para dar dinheiro para conseguir para verba para... E aí eu vou avançar a história. Nasceu o Otelito. Nasceu o Otelito em homenagem, eu acho que também ao Kikito de Gramado. Eram premiados os piores alunos, os piores alunos da faculdade do curso do ano, do semestre eram premiados, né? E meu Otelito foi em 2001, eu acho, que foi meu Otelito, 2000, por aí 2001, e o Otelito nosso no Serrano deu 1.000 pessoas, eu acho. O dinheiro da portaria pagou toda a nossa festa de formatura, né? Então foi uma festa que marcou a época, não só em Canela, acho que no estado, né? Sim. E então a gente começa a ver o quanto representou, né, a próprio desenvolvimento noturno de Canela, né, bares e tal. A festa talvez mais concorrida da cidade era na quinta-feira, que era a festa da hotelaria, né, que acontecia toda quinta-feira em vários lugares, né, da cidade. Então, ela movimentou a cidade, movimentou o aluguel, as pessoas tinham uma renda. E uma outra curiosidade, um dia eu fui no Correio e tinha uma senhora que era gerente, e ela disse, a senhora é o diretor aí do campo, do núcleo, sim. Eu queria lhe contar uma curiosidade. Olha, aumentou substancialmente o faturamento do Correio, porque os alunos que eram todos de fora faltavam um sapato, uma blusa, um casaco, não sei o quê, comida os pais mandavam pelo Correio. Então ela disse assim, olha, é da Bahia, não sei da onde, do Ceará, tudo que era lugar. Então é uma coisa assim que refletia em todas as áreas, sabe, Eduardo? Claro. Mais perguntas aí? Também, claro. O Marcos ali. Eu só queria fazer um complemento, comentar, pessoal, eu acho que bem lembrado por vocês, um dos grandes articuladores que foi responsável pela vinda foi o professor Ciro Sander. O Ciro, ele transitava, porque ele era funcionário efetivo da prefeitura, então começou no tempo do prefeito Hernani Reis, depois do tempo do Valinho Pinto, e ele fez essa transição. E ele que arrumou o lugar ali, porque onde hoje é a prefeitura e onde começou a funcionar, era um esqueleto de concreto. Isso. Sei que a prefeitura complementou com paredes e não sei o que na época para viabilizar a vinda da escola para cá. Então, foi assim, o Ciro foi o articulador, porque no começo os professores também, quando o curso veio para cá, vinham de fora, e depois o Ciro começou a regimentar o pessoal aqui de Canela, e me convidou. Tu vai ser professor, eu tinha comprado na época, tinha me formado em engenharia, meu irmão era estudante, aí nós tínhamos comprado dos primeiros computadores de Canela, uma carroça que nem é bom falar. Mas era o que tinha na época. Não, Prológica, CP 500 da Prológica. Tem um guardado lá em casa ainda que nós compramos. E aí, tu vai dar introdução à informática. Como é que eu vou administrar esse negócio? E era um negócio maluco para tu começar e curtir na gurizada. Mas o que me impressionou bastante já na época era que, por ser um curso, né, vestibular, universitário, eu recém-saído de uma faculdade, da Unicinos, o pessoal, por exemplo, vestia jaleco, né, na época, uniforme.
Aí, pô, como é que tu vai dizer para os alunos que eles têm que vir? Eles saíram do segundo grau, estudavam isso, usavam jaleco, uniforme lá no primeiro grau, no segundo grau, não na faculdade. Aí na faculdade mesmo, eles contestavam, eles, mas o que eu tenho que usar? E o seu Otto, que era o diretor daí na época, porque você vai ter que trabalhar uniformizado o resto da sua vida. Né? Era simplesmente essa a razão dele. São coisas assim que marcavam, porque diferenciavam o curso de qualquer outro curso universitário. E um detalhe interessante, acho bem relatado por vocês também, foi quando veio para cá, foi esse choque cultural, porque Canela não vivia o turismo tão intensamente, a gente estava numa transição, e aí veio um bando de louco de todos os estados do Brasil. Morar aqui, estudar aqui num curso novo, a resistência no início da população realmente foi muito grande. Eu acho que foi bem colocado, mas acho que assim, para mim foram os momentos marcantes, foi o Ciro fazendo essa transição, e o seu Otto, que depois virou um amigo pessoal até a morte dele, até a morte da esposa dele, fiz a trajetória, mas era interessante essa ligação e o que fez a forma, eu acho que era desses professores, do professor Castelli, do Otto, era o contato que eles tinham com os hoteleiros no Brasil inteiro. E essa história dos estágios é que fez a forma do curso, que era... E eu ficava impressionado que na época já vinham fazer as entrevistas, alguns hotéis de São Paulo, tinha uns que já avisavam, nós vamos fazer entrevista em inglês. Então a gente tinha que selecionar antes, porque nem todo mundo falava inglês, mas a entrevista era em inglês. E alguns hotéis, assim como na época, já tinham um sistema de recrutamento bem focado, que eles, sem saber, a gente conhecia a vida histórica do aluno ali, eles escolhiam de cara os melhores alunos, era assim, com meia hora de conversa, não, quero aquilo. Muito interessante. E isso que fazia a fama daí da escola, fez a fama da escola também, né? Foi um negócio muito interessante. E a escola era em Canela, né? Sim, era então aqui era reconhecido como Canela mesmo, né? Eu acho que isso aí sempre marcou. Eu sempre acabei formado em engenharia, mas aprendi um monte de hotelaria. Só para complementar a questão do professor Rui Pauletti, eu no ano de 2001, eu sou engenheiro também, e eu queria continuar estudando. E fui para fazer um curso de administração. Eu disse, não, vou fazer administração, meio ligado à engenharia para mim, eu era o gerente da CE aqui. E nisso, disse, não, espera um pouquinho, eu fiz um curso de especialização. O professor Rui Pauletti trouxe cursos de especialização para a UX. Eu fiz um de gestão empresarial na UX aqui em Canela. E depois um de meio ambiente também, com a Beatriz... faleceu? Beatriz Moreto. A Beatriz Moreto continuou, então, também, além desses cursos de graduação, a UX também teve cursos de especialização. Que proporcionava esse maior conhecimento em toda Você estudou com a minha esposa, né? Estudei com ela. E a Anne e a Yara fizeram esse curso de gestão. Também recém tinham se formado no curso de turismo e hotelaria. E fizeram o curso de gestão. Eu fui colega dela no curso de gestão administrativa na UX. Mas, Eduardo, eu queria uma questão assim, antes da sua pergunta, que agora você lembrou, eu lembrei da minha esposa, eu queria fazer um agradecimento a ela, porque eu acho que sem ela não teria conseguido fazer as coisas que eu fiz, porque ela, na época a gente não tinha secretária, não tinha nada, ela também era Ivete, e ela me dava cobertura em todas as situações que surgiram. Então, ela me ajudou muito. E outra figura também que temos que lembrar, a Maristela. Também a falecida Maristela, a professora Maristela ajudou bastante. Bem lembrado, Marcelo, bem lembrado. A Maristela foi uma batalha. A Maristela foi ela era responsável pelos estágios, ela era professora, também titular de várias disciplinas, e ela tinha um empenho muito grande. Eu diria assim que 99% o sucesso dos estágios, das escalas de serviço, se deve a Maristela Leng Simões, já falecida em 2001, acho 2001, uma coisa assim. E ela foi um choque para nós na época, aqui para a comunidade também,
o falecimento dela. Ela nos ajudou muito, muito, muito. Bem lembrado. Sim. Verdade. E eu, depois dos meus filhos criados, entrando na universidade, participei do primeiro curso de Pedagogia e Educação Infantil, que foi um curso de excelência, junto com outros, tinha matemática, história e geografia, que foi assim, muito bom para Canela, porque na época não tinha professores quase com curso superior. E também participei do primeiro diretório acadêmico. Nós formamos o primeiro diretório acadêmico. E o Rui Pauletti, na gestão dele, tudo que o diretório solicitava, ele dava um jeito de conseguir. Então, todo aquele telhado da frente ali, que tem até dos hoje, ônibus. a acessibilidade que foi feita na faculdade, diversas, a sala do diretório, que depois era sala de xerox gratuito, tudo isso era conquistas nossas. Parabéns, olha só. A gente fazia reuniões e as nossas solicitações eram todas atendidas. Porque, claro, também a gente buscava coisas importantes. Claro, claro. Então, para mim, foi muito Que importante. bom. E impactam até hoje, né, a vida dos estudantes. Que bom saber isso, né? Pessoal, queria agradecer de maneira bem especial aí aos dois convidados. Foi uma conversa que desenrolou aí uma boa história, né? E dizer que o Memorial Canela está muito grato por ter tido a oportunidade de fazer esse Encontros com a Memória aqui, falando sobre esse tema tão importante que já impacta há 40 anos aqui a nossa comunidade, né? E fazer também um agradecimento especial ao Fundo Social do Sicredi, que é quem tem viabilizado esses encontros aqui conosco. E nesse momento, então, eu queria convidar o presidente Paulo para fazer a entrega aqui de um mimo para os convidados. Convidar o Ricardo Mendes aqui também, que tem fruto desses cursos aí, né, Ricardo, na parte de hotelaria, aí um hoteleiro de longa data aqui para entregar também para esse é para o Monsul. Não, ao contrário. Deixa eu ver aqui quem é. Deixa o Paulo ver se não trocou. Peraí. Hã? Esse é do Monsul. Tá vendo? Ainda bem. Até o final, o presidente aprende aqui a desembalar, deixar pronto aqui. Estava dizendo hoje, até o final as coisas vão funcionar bem melhor, né? Já queria aproveitar e convidar para os próximos Encontros com a Memória. Então, são agora na próxima sexta-feira, no dia 1º, dia 8 de novembro, também aqui, daí no Espaço Sicredi, que está sendo fundado aqui em Canela. Deixa ele. Tem no próxima sexta-feira a história da parteira, eu não sei se é a mãe ou Conceição, parteira Conceição, que fez mais de 4.000 partos aí na cidade. Não, Você não vai ler lá, cara? já falei com ele. Queres ler? Pode pegar. Ricardo, Só para... A história de sua essência, em sua essência, é feita por pessoas. Isso nos mostra como é fundamental a preservação e resgate de fatos e a importância de seus personagens, sejam que o escrevem ou testemunham, que hoje se transmite. Nosso agradecimento a Gilberto Bonato e ao Marcelo Monsul por aqui estar presente conosco. Muito obrigado. Obrigado.